Bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite, em nome da FIS. Eu preparei uma apresentação que eu tenho feito em alguns lugares, eu acho que eu fiz essa apresentação também no Hack in Rio. E puderem colocar. Bom, falar um pouquinho. Isso aqui? Tá bom. Tá. Bom, falar um pouquinho da FIS. Tá? A iniciativa FIS ela é uma entidade sem fins lucrativos do setor de saúde. Ela foi criada em 2017. O FIS é de Fórum Inovação Saúde. Na verdade, ele começou como um fórum de lideranças em 2017. O objetivo dele lá atrás era unir o setor, unir as lideranças, colocar todas no mesmo teto, embaixo do mesmo teto, para que pudessem discutir possibilidades para frente do setor de saúde. A gente tem, dentro do setor, entidades como a ANAP, Abramed, Interfarma, que são entidades setoriais, né? E a iniciativa FIS, naquele momento, com o Fórum Inovação Saúde, ela se predispunha a trabalhar de uma forma não verticalizada, mas sim horizontalizada. Então, a gente pegava desde as farmácias, passando pelas farmacêuticas, pelos planos de saúde, hospitais, laboratórios, e colocavam essas lideranças embaixo de um mesmo teto. Bom, como eu disse, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela é suprapartidária, não se discute política lá dentro. Existe um grupo hoje da iniciativa FIS, do WhatsApp, com 256 lideranças do setor de saúde. Quem vocês imaginarem está lá dentro, e lá dentro é pessoal do setor público, setor privado. Proibido falar de política lá dentro. E o objetivo final da iniciativa FIS era tratar essa palavra aqui, acesso. Toda e qualquer coisa que é feita na iniciativa FIS vai atrás dessa palavra. Como é que você melhora o acesso ao sistema de saúde público, ao sistema de saúde privado? E aí, os pilares também partem dessa. São 13 pilares, modelos assistenciais, governança, regulação, empreendedorismo, pesquisa, e todos esses pilares eles estão em volta do acesso. Então, como é que eu melhoro o acesso ao financiamento na saúde? Como é que eu melhoro acesso a coisas feitas pelo complexo industrial da saúde? Por exemplo, durante a pandemia, os EPIs que sumiram, voltou a ter discussão dessa exportação do complexo industrial para a China. A gente começou a falar um pouco sobre isso. Regulação para melhorar o acesso, empreendedorismo para melhorar o acesso. Então, tudo que se fala na iniciativa FIS tem o objetivo final dessa pequena palavra aqui. Bom, a partir de 2020, com a pandemia, a iniciativa FIS ela passa por uma transformação e vira um grande ecossistema. Tá? Muito focado em tecnologia, transformação digital, inovação. E, basicamente, a gente, naquele momento, que tudo estava fechado, a gente começou ao invés de fazer os nossos eventos presenciais, a gente começou a pensar formas diferentes. E naquele momento era um Zoom, era uma coisa que todo mundo era novidade para todo mundo naquele momento, mas a gente pensou como é que a gente podia engajar essas lideranças usando essas tecnologias que estavam naquele momento disponíveis. E a gente começou a gerar um ecossistema de conexão, a gente começou a gerar um ecossistema de colaboração, um ecossistema focado na transformação, muito focado na inovação e muito focado em entregas. Por que eu falo isso? Porque eu gosto, tem um outro jeito que eu gosto de descrever a iniciativa FIS, que no setor de saúde é muito complicado falar isso, mas eu gosto de falar que a gente parece um banco de investimento. Por quê? Porque é muito focado na entrega. A gente trabalha com squads, a gente trabalha como que a gente pensa coisas diferentes. Então, lá atrás, 2020, a gente começou a pegar tecnologias, testá-las e começou a desenvolver tecnologias nossas lá dentro. Tecnologias para transmissão. Hoje, uma das coisas que se parece à iniciativa FIS é muito um canal de TV, onde nós temos um estúdio, qualquer um aqui está convidadíssimo a estar lá, 2 quadras aqui para trás, tá? A gente recebe pessoas o dia inteiro e a todo momento lá. Nós temos estúdio de transmissão, nós temos pessoas focadas em UX para gerar novas possibilidades para esse ecossistema. Então, e obviamente, projetos a todo momento com os parceiros da iniciativa FIS. Por isso que eu falo muito nessa questão da entrega. Bom,
Esse ecossistema, a gente começou a pensar, então, o FIS. Primeiro, tem as nossas lideranças lá, legal. Mas, além das nossas lideranças, pô, como é que a gente une as empresas parceiras da iniciativa FIS? E como é que a gente pensa coisas que possam melhorar o funcionamento desse ecossistema? Então, a gente vê a iniciativa FIS como um grande ecossistema, embaixo de pequenos ecossistemas que estão conectados. O primeiro de lideranças. Depois, os parceiros da iniciativa FIS. Redditor, Glaxo, Roche, Mater Dei, Moinhos de Vento, Sabin, Fleury, por aí vai. Depois, um ecossistema só de inovação. Toda caixinha dessa é tocada por uma figura que a gente chama lá de Community Manager. Então, basicamente, ele é o gestor da comunidade, é o gestor do ecossistema. Nós temos uma pessoa, um Community Manager de líderes, um Community Manager de parceiros, um Community Manager de inovação, um Community Manager focado no setor público, e aí eles tocam a bancada de Brasília, a bancada de saúde de Brasília e as secretarias de saúde. Nós temos um novo que é focado nas ligas estudantis, então nós temos estudantes cuidando de estudantes lá dentro. E, por último, nós temos uma Argentina que toca no nosso ecossistema de Latam. Ou seja, a iniciativa FIS sai do Rio de Janeiro, engloba um ecossistema brasileiro e a gente começa a olhar para o ecossistema de Latam também. Então, a gente, com plataformas diferentes, Instagram separado, outras plataformas separadas para a Latam. E tudo isso se conectando. Então, o que eu olho aqui? Líderes, eu sei o que os líderes da saúde querem ver, como eles querem ver. Falando aqui, Cláudio Lotenberg está aqui dentro. O que o Lotenberg gosta de ver, o que ele fala, quais são os temas que ele se predispõe a comentar, que tipo de artigo ele escreve, que coisas que ele participou. Parceiros, o que a Glaxo tem interesse de falar? Como ela tem interesse de falar? O que ela quer resolver? O problema que a Glaxo quer resolver, os problemas dela estão mapeados aqui dentro. Inovação. Quais são as soluções, as startups que eu posso oferecer eventualmente para parceiros, para as lideranças, o que a gente pode desenvolver junto da iniciativa FIS, lembrando que a gente começa a ficar muito focado em tecnologia, setor público, uma coisa muito parecida com as lideranças, as ligas estudantis. O objetivo nosso é que a gente consiga criar as lideranças do futuro da iniciativa FIS. Então, a gente olha muito para ligas, além disso, sabendo o que elas estão mostrando lá dentro, o que elas estão criando lá dentro, o que está saindo das faculdades, e reproduzir a mesma coisa de Latam, que vai municiando essas outras caixinhas. Bom, a gente falou da inovação, a gente, então, mexeu em transmissão, hoje a gente usa softwares proprietários, a gente usa muita coisa, a gente usa Unity, porque a gente usa essas tecnologias para engajamento, então a gente já está usando gamificação. A gente usa tecnologias que não são mais já a gente está em algumas outras evoluções. Distribuição de conteúdo. A gente usa como engajamento do nosso ecossistema a distribuição e a geração de conteúdo. Nós temos um Red Crypto hoje. Esse Red Crypto nos ajudou a mintar, a gente mintou uma criptomoeda nossa. É uma ideia de futuro nossa. Tem muita coisa lá que a gente conversa para frente, pensando de futuro. Então, a gente mintou uma criptomoeda nossa, chama Healthy. Obviamente, o objetivo final é que essa moeda, daqui a alguns anos, possa ser uma cripto do setor de saúde. Porém, para a gente, tem usabilidade agora, que é uma usabilidade como sendo um cashback dentro do ecossistema da iniciativa FIS, com os parceiros da iniciativa FIS. Então, a gente tem olhado um pouco para essa questão. Inteligência artificial. Nós temos uma área de dados extremamente bem estruturada agora. A gente trouxe um head de dados. E o objetivo principal, no primeiro momento, foi pensando na distribuição de conteúdo. Então, a gente começou a usar papers extremamente teóricos. Um deles, muitos devem conhecer, que é o paper do Kozinski, e que, por acaso, foi o paper que deu origem à Cambridge Analytica lá atrás. Obviamente, Cambridge Analytica, coisa de bandido, todo mundo sabe, porém, o paper é inacreditavelmente espetacular. Então, ele fala como você vê interações de rede social para distribuir melhor o conteúdo e conhecer melhor as pessoas. E a gente começou a olhar esse tipo de coisa. E agora, a gente começou a evoluir nossa área de dados para uma questão on-demand que surgiu com parceiros nossos. Então, a gente começou a criar um data lake para o setor.
a gente usando o DataSUS e o TIS da ANS, a gente começou a gerar esses dados que ninguém encontrava. Nós temos um conselho de pessoas lá, e um dos conselheiros da iniciativa FIS é o Jackson Barros, que criou o DataSUS. Então, ele tem ajudado a gente a entender um pouco a estrutura dele. E o objetivo, cada vez mais, da iniciativa FIS é que ela possa, no futuro, ser uma empresa de APIs, onde os parceiros estão conectados e chupando informação, usufruindo de informações lá dentro. E agora a gente começa a entrar com a inteligência artificial, das dashboards inteligentes, e a gente tem feito algumas análises já indo nessa direção. Dados e Data Lake, e o metaverso. A gente criou um metaverso proprietário. Como a gente começou a desenvolver tecnologias para transmissão, e a gente começou a brincar com gamificação para o engajamento, quando começou a surgir essa ideia de metaverso, um pouco no final do ano passado, eu sei que é boçalmente anterior a isso, mas quando criou-se esse hype, a gente falou, cara, a gente tem uma tecnologia que a gente pode fazer coisas aqui. E a gente gerou um metaverso que chama FISland. Ele é feito dentro da iniciativa FIS, e é um pouco dele que eu vou mostrar aqui agora. A FISland, ele é proprietário nosso, ele não foi feito em nenhuma plataforma, ele não foi feito em Centerland ou qualquer outra coisa, ele é nosso. Foi feito para o setor de saúde, é claro, ele poderia ser usado para qualquer coisa, mas a gente só coloca estruturas ali, pensa estruturas voltadas para o setor. A gente usa os parceiros da iniciativa FIS para gerar demanda desse metaverso, ou seja, pensando coisas. Se você falar assim, qual é a visão de metaverso da iniciativa FIS? Não tem. Eu tenho chutes aqui do que pode acontecer. Mas o que a gente faz? A gente cria pequenas coisas e mostra para os parceiros e deixa as ideias deles brotarem, porque é incrível como eles chegam lá sem saber o que eles estão pensando. Se você fizer uma pergunta para eles, o que você quer com o metaverso? Eles não sabem, só que depois que eles veem pequenas coisas, o que são pequenas coisas? Tipo assim, uma reunião dentro do metaverso. O cara já fala assim, porra, será que eu consigo fazer um negócio assim aí? Ou, sei lá, a gente faz uma transmissão lá dentro. Ou a gente começa a gerar algumas brincadeiras lá dentro. A gente fez aquele jogo de beer pong lá dentro. Os caras começaram a pirar com isso. E começaram a pensar coisas que poderiam ser efetivamente usadas no setor de saúde. A gente viu um psiquiatra que chegou lá, deu uma olhada nisso e falou assim, cara, eu nunca tinha pensado, mas isso aqui, de repente, pode ser usado para tratamento de síndrome do pânico. Porque eu tenho pacientes que não entram no elevador. Então, de repente, a gente podia colocar ele aqui dentro, às vezes, um pouquinho dentro do elevador, para ver como é que vai ser isso aqui. Então, você começa a ter possibilidades interessantes. Ele foi lançado durante a nossa FIS Week, em maio, tá? Uma versão alfa, e as possibilidades, a gente pensou algumas possibilidades, que eu vou chegar nessas possibilidades, mas agora ele já está numa nova versão. O criador de Avatar, a gente fez um proprietário também. A gente pensou, no primeira coisa, metaverso, VR, mas a gente pensou ele também numa versão de desktop, e agora, no final do ano, a gente está entregando uma versão de AR dele também. Minha querida amiga Margarete, aqui com o avatar dela lá. Tá? E a gente criou a Paty. A Paty é a nossa influencer digital. Ela foi criada dentro do nosso metaverso, dentro do nosso gerador de avatar. E aí, falando um pouco das possibilidades que a gente pensou, foi, primeiro, implementar as ideias dos parceiros FIS. E eu vou contar uma ideia para vocês daqui a pouco. Transmissões, é possível fazer. Eventos, isso aqui já tem muita gente fazendo. Interações, assim, reuniões lá dentro, coisas nessa direção. Educação e gamificação. Aqui eu acho que começa a ficar interessante. Dados, muita coisa legal. E uma das brincadeiras que eu mais gosto, tempo. Eu, uma vez, conversando com o Fabrício Campolina, que hoje é o CEO da Johnson, que também gosta muito dessa ideia de metaverso, a gente começou a falar sobre o tempo. Assim, como que você muda a estrutura temporal das coisas e mostra coisas que demorariam uma vida inteira num pequeno tempo. E eu dou um pequeno exemplo. 2020, lá naquele BBB 20, BBB, sei lá, dura 5, 6 meses, eu não sei exatamente quanto tempo dura aquilo,
mas uns alunos aqui em São Paulo geraram um metaverso. Naquele momento, não tinha esse nome, claro, era um jogo, e o jogo replicava o BBB 20. E, na verdade, ele durava 10 minutos, se eu não me engano. Cada prova durava 1 minuto ou 30 segundos, uma coisa assim. Eles tiveram 20 milhões de acessos nessa brincadeira, toda hora começando um jogo novo, reproduzindo o que efetivamente demorava 5, 6 meses para fazer. Então, imagina, doença, como é que você mostra para uma pessoa, de repente, um tratamento que demora meses, se ela fizer aquele tratamento certinho, como que é a evolução disso, ou coisas nessa direção? Eu acho que essa possibilidade temporal, uma possibilidade que deveriam se falar mais, na minha opinião. Tá? Bom, nós já fizemos a transmissão lá dentro. Então, isso aqui é o Caio, que trabalha com a gente, é um dos nossos designers. Ele lá dentro, a gente passando os nossos eventos dentro do nosso metaverso. Esse é uma réplica do nosso estúdio da Iniciativa FIS. Tá? Então, obviamente, tem coisas para fora, é uma ilha isso, mas esse é uma réplica do nosso estúdio. A gente fez o Papo no Café, que é um podcast nosso, a gente fez uma transmissão dentro do nosso metaverso. Tá? Isso aqui foi feito on demand. Na verdade, uma das coisas que a gente faz com os nossos parceiros é juntar eles lá para a gente conversar um pouco sobre possibilidades, sobre o que eles pensam. E aí uma farmacêutica chegou para a gente e falou assim, cara, eu queria mudar essa relação entre os representantes de venda e os médicos. Queria gerar uma coisa diferente no metaverso, de repente, um consultório virtual, onde os médicos iam lá encontrar o representante. Você acha que é possível? Cara, acho. Mas pensando, cara, coisa chata, o cara está no consultório dele, o representante de venda vai lá, então, o que ele ganha colocando um óculos e indo para o metaverso? Aí a gente pensou uma coisa diferente. Na verdade, esse nosso parceiro tinha um medicamento que ele queria mostrar, medicamento novo. A gente pensou, cara, por que a gente não gera, então, uma brincadeira? A gente lembramos de um filme antigo pra caramba, que aí vai falar um pouco da minha idade, chama Viagem Insólita. O cara tem lá um submarino que diminui e entra no corpo humano. A gente falou, cara, vamos fazer uma coisa parecida? Vamos. Aí geramos um submarino nosso, onde o representante de venda estaria ali mostrando dentro do corpo humano, dentro da veia, e mostrando no primeiro momento. A gente não pegou o medicamento deles, eles nem sabem que a gente produziu isso, a gente vai mostrar para eles semana que vem. Porém, a gente está mostrando como funciona a vacina de Covid, da AstraZeneca especificamente, que não é esse parceiro que pediu isso, dentro do corpo humano. Então, você vai estar dentro do corpo humano, com os médicos lá dentro, o representante de venda mostrando as interações, o que acontece, e isso é totalmente aplicável para o medicamento que ela queria. Eventualmente, podendo fazer o seguinte, olha como é que funciona o medicamento da concorrência, agora o meu medicamento, como é que funciona aqui. E a gente começou a pensar lá dentro essa brincadeira. Bom, educação. A gente começou a aplicar algumas tecnologias de gamificação que a gente desenvolveu para a educação. Então, a gente tem os nossos games também agora. E aí a gente, de novo, falando um pouco da minha idade, lembrando lá atrás um game chamado Carmen Sandiego, acho que muita gente aqui deve ter jogado. A gente falou assim, cara, por que a gente não monta a estrutura do Carmen Sandiego, um hospital lá, para o cara desenvolver e achar a doença, fazer o diagnóstico da doença? E aí a gente gerou uma brincadeira que, cara, para quem conhece Carmen Sandiego, está vendo que a cara é muito parecida. Extremamente simples, mas com bastante informação dentro dele, árvores de decisão pesadas. Então, a gente começou a gerar árvores de decisão lá dentro. E o caminho totalmente importa que o caminho que ele toma dentro do jogo. Tá? Bom, aí, voltando e falando das conexões da Iniciativa FIS. Tá? A gente gera conexões entre parceiros, para eles solucionarem problemas deles, para eles se conectarem. Durante a pandemia aconteceu muita coisa aqui. Parceiros como o White Martins, que precisava se conectar com o governo, porque tinha uma tecnologia para estocar a vacina, ou a Air Liquid, que também é parceiro nosso, que queria se conectar com a Fiocruz pelo mesmo motivo, e a gente começou a gerar essas conexões lá dentro. Solucionar os problemas dos parceiros. Então, por exemplo, um parceiro que fala qualquer problema que tenha, vai lá discutir com a gente ou tenta solucionar internamente, ou usar o próprio ecossistema, seja os parceiros, sejam as startups,
que estão dentro do nosso ecossistema. Então, acontece o seguinte, o cara me liga às vezes assim, Rodrigo, estou precisando de uma startup. Pô, liga para mim, mas fala com a gente lá, estou precisando de uma startup assim, uma solução desse jeito. Será que você já viu alguma coisa assim? Cara, a gente tem. Hoje, semana que vem, inclusive eu estava comentando aqui mais cedo, a gente está lançando o primeiro relatório brasileiro de biotechs. Isso foi uma parceria entre a Iniciativa FIS e a Biominas. A gente mapeou durante 6 meses 233 biotechs brasileiras, tá? E a gente foi analisando os dados delas. Isso gerou um relatório de mais ou menos 60 páginas. Ele vai ser lançado na FIS Week de novembro, que vai ser dentro do Reinnovation. Então, a gente vai estar apresentando todos esses relatórios com as análises. Tem muita gente do setor que contribuiu, a Johnson, a Microsoft, vários parceiros. Então, a gente usa também para solucionar esses problemas. Óbvio, para melhorar o ecossistema, fluir melhor o ecossistema. Fomentar negócios. Muitos parceiros fazem negócios entre eles lá dentro. Fomentar startups. Obviamente, as startups, os parceiros procuram coisas e a gente ajuda a conectar. E há outras possibilidades que as conexões podem fazer. A gente gera almoços mensais lá dentro, então uma vez por mês a gente tem um almoço chamado Mesa Zero, que a gente reúne, foi semana passada, inclusive, ou desse mês, a gente reúne... a semana passada estava o pessoal da Redditor, com o pessoal da Novartis, com o pessoal de não sei aonde, e assim, é regado a vinho, a gente não fala de negócio ali, obviamente fala de negócio, mas é muito mais para se conectar, trocar ideia também, então a gente faz muito isso lá dentro. E hoje, essa é a última definição que nós temos nessa metamorfose da iniciativa física, uma builder de soluções para a saúde, ou seja, um pouco daquilo que a gente falou, parceiro, e agora tem um parceiro novo que está chegando, que é a Globo, eles começam a olhar para uma questão de saúde populacional dos funcionários. Então, a gente tem auxiliado ele com a questão dos dados, a gente tem auxiliado parceiros nessa direção. Então, a gente tem feito essa metamorfose para uma builder de soluções para a saúde. Tá? E aí era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar 3 videozinhos, se você me permitir. É muito rápido, na verdade. Tá ótimo. Enquanto o Bruno coloca, para te parabenizar. Caramba, deu mais uma vez orgulho de ser carioca, de vocês estarem aqui no Rio, né? Parabéns, estou impressionada, muito bom. Eu acho uma coisa interessante isso. As pessoas vêm aqui, a gente tem muita dificuldade de trazer as pessoas de fora do Rio, essas grandes empresas de fora do Rio, para virem aqui. Esse é o nosso metaverso, tá? Esse que está balançando a mão é o meu querido amigo que pode balançar a mão ali também. ele se encontrando com a Nath dentro do nosso metaverso para uma transmissão. Isso a gente gerou para fazer uma brincadeira lá com alguns parceiros nossos. Essa é a visão. Zero. Se conectar junto com a nossa Thaisa, que é a nossa community manager de startups, de inovação. Ela comanda todo, não tem burocracia nenhuma. Com certeza. Thaisa. O meu amigo... sei seu nome, porra. Meu amigo Vitor. Então, essa foi uma brincadeira que a gente fez, mas o que eu estava falando, a gente tem realmente muita dificuldade de trazer as pessoas de fora do Rio para o Rio de Janeiro. Algumas falam assim, quando vocês fizeram uma coisa em São Paulo, fala com a gente. Eles não têm noção do que está acontecendo. E eu falo para eles, isso é uma transmissão que a gente fez dentro do metaverso, tá? Então, a gente tem visto muito. E muitas pessoas, inclusive cariocas, que vêm aqui, que moram em São Paulo, viram assim, porra, vocês têm que ir para São Paulo. Cara, eu não vou para São Paulo. Eu já morei 15 anos em São Paulo, agora eu já vou ficar por aqui. A gente vai fazer agora, uma semana que vem, em Vitória, on demand para um parceiro nosso. Tá? A gente tem uma estrutura, a gente tem eventos grandes, que a FIS Week, por exemplo, a FIS Week de maio foram 25 mil inscritos, totalmente digital. A gente tem uma estrutura que a gente chama de Summit, que é presencial, e o Summit dos parceiros a gente chama de Partner Experience. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai fazer um evento para a Pronep em Vitória.
A gente fez um para a CN Saúde umas 3 semanas atrás, e a gente gera onde for necessário. Isso não é problema nenhum para a gente. Mas a gente tem gerado muito mais no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Tá. Quer passar o próximo? Eu gosto, eu acho também. A gente assinou um termo de entendimentos com a FEComércio, através do SENAC, para ajudar a fomentar o ecossistema de inovação no Rio de Janeiro, no prédio do SENAC, do FEComércio, que eles estão aqui montando aqui do lado, que vai ser o centro de inovação deles. Esse aqui foi o andamento da iniciativa FIS, tá? Em 2017, Museu da Manhã, 200 pessoas, poucos parceiros, já começa 2018 com mais parceiros, a Optum, que nem existe mais agora aqui no Brasil, 2019 já chegaram a 1.000 pessoas dentro do Museu da Manhã, e aí com um monte de parceiros a gente lança o Summit 2020 totalmente digital, nossas primeiras transmissões com novos produtos, aí é 2021, mais parceiros e mais produtos. E aí, agora chega em 2022. E eu vou passar um último, que isso aí, se tiver som, fica melhor. Há um convite a todos vocês para conhecer lá. Nascemos no Encontro de Líderes da Saúde do Brasil em 2017. E hoje somos o maior ecossistema de lideranças e empresas da saúde da América Latina. Disponibilizamos conteúdos gratuitos nas nossas redes com referências na área da saúde para diferentes públicos. Realizamos a análise de startups da saúde com o objetivo de integrar o nosso ecossistema, identificando as principais soluções, tecnologias e inovações do mercado. Desenvolvemos em colaboração com os nossos parceiros um metaverso, um ambiente virtual de imersão totalmente voltado para a área da saúde. Cientistas de dados atuando integradamente com os times de tecnologia, marketing e negócios, acelerando a transformação digital de empresas, entregando dinamismo estratégico, operacional e personalizando a atenção e o acesso no segmento da saúde. O nosso foco está na importância de sempre estarmos conectados com as lideranças, ouvindo e compartilhando ideias. Por isso, temos encontros mensais como o Mesa Zero, que reúne líderes da saúde para uma conversa descontraída, gerando muito networking, novos projetos e parcerias. Iniciativa FIS, inovando em conteúdos e conectando lideranças. Convido todos a conhecer, por favor, fiquem à vontade. Uhul! Eu tenho 2 perguntas, Rodrigo. Pô, mais uma vez, parabéns para desenvolver, para criar tudo isso aí, porque realmente, por trás, pela frente, por todos os lados, vocês estão cercados de pessoas muito competentes, então, parabéns. As empresas, né, os interessados, eles pagam para participar? Como funciona? Vocês cobram? Os parceiros, a iniciativa FIS é sem fins lucrativos, então ela vive através dos parceiros. Os parceiros aportam dinheiro anualmente, e aí tem direito a absolutamente tudo que está lá dentro. As lideranças não pagam absolutamente nada. A nossa FIS Week, por exemplo, são mais de 300 lideranças que a gente vai colocar agora em 120 painéis. Claramente não são lideranças de todos os parceiros, senão nem caberia isso. Então, assim, a gente tenta levar sempre o melhor conteúdo quando a gente está falando dessa geração de conteúdo. E os parceiros, sim, eles têm acesso a coisas nossas, como a Builder e outras coisas ali dentro. Mas é isso. Excelente. Vou abrir para perguntas, temos, né? Pina, tem um microfone?
Bom, antes de tudo, meus parabéns. Obrigado. Você sabe que a gente... o Health Tech existe com o apoio do seu pai, quando eu procurei ele lá, e nas primeiras reuniões da iniciativa FIS, ele também foi muito gentil, me convidou lá no rooftop lá da casa do seu pai. Eu teve as primeiras reuniões ainda discutindo isso, né? Vocês ainda estavam discutindo com o Instituto Berkeley. O que fazer. O que fazer lá atrás. Então, meus parabéns. Ainda que eu acompanhe vocês no dia a dia, faço parte lá do grupo de vocês, eu fico impressionado com o que está aí. Parabéns. E o que vocês trazem é algo que há pouco no almoço a gente estava conversando, né? É a catalisação dessa fragmentação que a gente tem de soluções no mercado, mas que dificilmente elas se reúnem para chegar a um resultado efetivo na área da saúde, por falta dessa troca, né? Dessa conexão, como você colocou ali, né? E eu queria fazer uma pergunta a vocês. Onde é o endereço desse prédio de vocês? A Associação Comercial número 9, aqui do lado, Candelária. Ok. Ela está dentro dessa área de incentivo fiscal para as áreas de tecnologia? Não está. Foi uma discussão que a gente teve com o Josa, que é o novo presidente da Associação Comercial, porque essa área de incentivo ela para do lado de lá. Pois da Presidente Vargas. Inclusive, o prédio do Senac, a gente já conversou com ele, não está dentro dessa área. Inclusive, a FEComércio, a gente já conversou com eles. Pagamos. Não, pagamos sim. Sim, sem dúvida. E assim, o próprio prédio da associação, da FEComércio, esse prédio que eles estão querendo transformar num hub de inovação, eles precisam melhorar essa questão, eles têm que puxar um pouco, conversar um pouco mais com o Eduardo Paes, eu acho. Parabéns, só isso que Obrigado. Eu queria dizer, e manda um abraço ao seu pai, porque ele foi, de certa forma, o pai disso aqui. Não, ele que começou, eu só cheguei aqui para ficar brincando. A primeira edição do Health Tech, a primeira pessoa que eu procurei foi seu pai, ele me indicou o Dr. Eduardo Tinoco, que na hora ele estava envolvido, que também já participou aqui de vários eventos nossos e ajudou a gente a chegar até aqui. Eu espero que a gente se some ao esforço. É uma disposição que vocês precisarem sempre, a casa de vocês, e a gente está para ajudar. Boa tarde. Eu queria entender um pouco mais em relação à criptomoeda. Eu queria entender como vai participar dentro desse universo todo seu, por favor. Tá. Bom, a primeira ideia que quando a gente mintou a primeira cripto nossa, a Health, a gente pensou assim, cara, vamos primeiro testar a tecnologia, como tudo que a gente sempre fez, vamos testar, quero ver. Começaram a falar de NFT, vamos mintar uma NFT. A gente mintou uma NFT da Margaret Dalcomo lá e deu para ela de presente. E aí a gente começou vamos pensar essa cripto. E aí, nesse momento, a nossa ideia os parceiros da iniciativa FIS, vamos pensar, a gente tem hoje 2 tipos de parceria, que a gente chama de Gold e Diamante. Até os nomes são chatos, porque assim, lembra uma coisa de evento lá de trás, 2017, entendeu? Aí a gente começou a pensar, mas e se a gente pensar um bicho diferente? Porque, olha, hoje são quase 100 parceiros, com demandas absolutamente diferentes. Eu garanto a vocês que a demanda do DASA não é a mesma demanda da Redditor, que muito menos é a demanda da Blessing, que é um laboratório de menor tamanho do Rio de Janeiro. A Blessing talvez esteja um pouco mais interessada em conexão, talvez a Redditor em outro tipo de coisa, como a Glaxo também. Então, o que a gente pensou? A gente gerou uma curva de demanda, de oferta e demanda de Healths, e fizemos um paralelo entre todos os produtos da iniciativa FIS. Então, o objetivo é que, no curto prazo, a gente consiga, ao invés de ter Gold e Diamante, eu distribuir Healths para os nossos parceiros, a moeda. E aí, eles vão escolher como eles vão gastar dentro desse ecossistema. E a gente, eventualmente, conseguir conectar parceiros com Healths. Não. Para os parceiros locais.
locais. A Johnson, eu vou entregar na mão deles algumas healthies. Eu estou falando Johnson porque ela é um dos parceiros que vai começar a fazer o teste com a gente. A gente vai entregar uma quantidade de healthies, e aí se eles quiserem fazer assim, quero fazer um evento, como a gente vai fazer para a Pronep, isso aqui vale tantas healthies. E ela vai começar a alocar as healths como ela bem entender dentro do ecossistema, inclusive tentando, eventualmente, fazer links entre os parceiros da iniciativa FIS. Eu acho que cada vez mais através do dado. A gente vai ter uma conversa semana que vem com o Santini, que você bem conhece, e a ideia é que a gente comece a trazer, estruturar alguma coisa, um relatório parecido com o que a gente fez com a Biominas, para um setor, para academia, para alguma coisa nessa direção. A resposta que eu posso te dar nesse momento ainda não tem nada muito assim, pegável, vamos colocar assim. A gente trabalha por demanda. Vamos, topamos a conversar, é o que a gente mais quer fazer. Eu te perguntei mais em relação a cripto, porque nós trabalhamos, a empresa que eu trabalha muito no mercado farmacêutico. E nós temos uma demanda muito grande em relação a pagamento de balconista, trabalhar com rep, trabalhar com demanda direta para o médico, indireta para o médico. As suas especialidades são totalmente antagônicas, você trabalhar com dermatologista uma coisa, cardiologista outra coisa. Enfim, é que eu vejo que a cripto hoje ela tem um caminho muito próprio. E quanto mais tiver uma nomenclatura para uma moeda dentro do mercado farmacêutico, mais você tem um feedback dos próprios laboratórios, que eles buscam isso. A minha pergunta foi, a parte de pagamento futuro, está dentro do teu processo de fazer projeto, ou ele vai ficar simplesmente para fazer sob demanda? Uma coisa puxa a outra. Eu entendi a pergunta. Assim, eu acho que é um caminho que eu vejo de três formas. O primeiro, uma moeda dentro do ecossistema. Segundo, isso transforma num cashback, essa é a nossa ideia. E terceiro, isso vira uma cripto de transação mesmo, transacional. A gente, nesse momento, tem construído uma wallet dentro da iniciativa FIS, tem um projeto lá dentro. E a verdade é que a Glaxo mesmo tem uma demanda nessa direção. Se você quiser saber, eles tentaram fazer sozinhos e não conseguiram. Então, acho que isso precisa de um ecossistema para melhorar esse flow. Tá? Estamos montando nesse momento, é o que a gente está fazendo. Tá? Parabéns, cara. Obrigado. Meu nome é Daniel Drummond, eu faço parte do grupo da PUC também, que a gente está trabalhando também com essa parte de inovação e health tech. E eu já participei também de alguns eventos que vocês fizeram. Não sabia que vocês eram no Rio, que é uma falha minha, na verdade. E a gente até busca em outros lugares, eu não sabia que vocês são gigantes que estão aqui acessíveis. Queria saber se vocês têm projetos diferentes para empresas em estágios de maturação diferentes. A gente, como startup, funciona de uma forma diferente de um gigante dessa que você mostrou? E qual é o caminho? Totalmente. A gente sentar e conversar. Por exemplo, a gente recebe startups a todo momento, desde para mostrar ideia até tentar construir coisas juntos. A gente já construiu coisas juntos com os startups. A gente tem uma estrutura lateral que chama Colmeia para fazer isso, e que é uma venture builder. Mas isso é uma outra, não tem nada a ver com sem fins lucrativos. É uma outra brincadeira. E o que a gente gosta de fazer lá, o que a gente brinca muito, o que a gente fala muito põe seus assets na mesa, que eu vou colocar os nossos, e a gente vai tentar construir uma coisa junto aqui. Então, assim, eu acho que a gente pode sentar e conversar a qualquer momento, e pensar, cara, tem de todo tamanho, de verdade. A gente tem parceiros desde startups, parceiros partners mesmos nossos, a Carry On, por exemplo, até coisas bem maiores aí. Então, podem sentar à vontade e te convido para ir lá, aqui do lado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, presidente, por favor.